Rádio Piauí. Tá no ar tudo o que você não quer e não precisa saber sobre a Copa. O já tradicional Talking Disc. o podcast que já entregou as chaves do hotel. Gontijo, morremos. Não há palavras para marcar essa despedida. Morremos por causa do Senegal. Era a última equipe das nossas seleções, com alguma chance de chegar às oitavas de final. Foi eliminada pela Colômbia e nos eliminou também. Muito triste aqui, nessa tarde, mas também um sentimento ao qual já estou acostumado. Como Ponte Pretano. Como bom ponte pretano. João Brise, ex-repórter da Piauí, que se vendeu ao Ouro de Washington. Nova York. Pois é. Ponte Pretano, desde que assistiu ao primeiro jogo de futebol narrado por Luciano do Vale. Na verdade, meu pai era corintiano, eu virei casaca no dia que o Corinthians foi campeão mundial em 2000. Ou seja, Só pra evitar ganhar só alguma pra coisa. evitar ganhar alguma coisa. Exatamente. Tá certo. Flora Thompson Devô, botafoguense, brasilianista, torce pelo Alvinegro desde que leu Clarice Lispector. Eu, João Moreira Salles, editor da Piauí, botafoguense desde que vi Marinho Chagas com a bola no pé. E Alexandre Gontijo, na minha frente, Olá! pesquisador de futebol, que já foi vascaíno um dia, mas que hoje, como um cristão da igreja primitiva, professa o amor universal, estendendo sua fraternidade a qualquer equipe que entre em campo para jogar futebol. Que faça as pessoas felizes e que mude a nossa rotina. O silêncio de Lady Lazarus, Brise, é ensurdecedor. Mal posso ouvi-lo. Ninguém pode ouvi-lo, porque ela não se comunicou mais com a gente. Ela não deu o braço a torcer, ela não pediu desculpas, ela não admitiu que a Alemanha, que a Espanha, que a Argentina, que Portugal, seleções que ela admira, porque são vistosas, porque são cantadas em prosa e verso por todo mundo, seleções que ela exigia que a gente cobrisse aqui no nosso podcast, ela não admite que essas seleções não mereciam uma só frase nossa, um minuto sequer da nossa atenção. Lady Lazarus é a nossa ouvinte favorita, ex-ouvinte favorita, da cidade de Salvador, na Bahia, que tem sono quando pensa no nosso compromisso com as equipes pequenas. Isso, ela tentou ouvir o podcast, o primeiro programa, jogou no chão o celular, indignada porque a gente não cobria as grandes seleções dessa Copa do Mundo. Tuitou seu escárnio pro mundo. Exatamente, mas ela não pode dizer para as seleções que ela gosta aquilo que nós podemos dizer para as nossas seleções. Marrocos, Irã, Peru, Islândia, Coreia do Sul, Senegal, vocês podem voltar para casa de cabeça erguida. Cumpriram sua missão com brilho e muito amor. A história vai guardar vocês para sempre. Giro da rodada. Arábia Saudita 2, Egito 1. Eu acho que aqui, rapidamente, a gente precisa fazer uma última menção. A esse virtuoso da psicologia. Essa pessoa que a Federação da Arábia Saudita terá que prestar esse favor à humanidade. Solta o nome desse homem, que a competência dele ficou mais do que provada. A seleção da Arábia Saudita é o psicólogo e mais 11. Exatamente. O psicólogo é a pessoa tão importante quanto os postos de petróleo no país. É verdade, porque, de novo, quem não ouviu o nosso podcast, a Arábia Saudita iniciou a Copa do Mundo perdendo de 5, embarcou no avião que pegou fogo, fez um jogo duríssimo contra o Uruguai. Só tomou um gol de falta do Suárez. Isso. E, na sua última partida, despedida da Copa do Mundo, ganhou do Egito, do Salah, por 2-1. Tudo isso graças ao trabalho extraordinário daquele que É o mago da mente, entendeu? o Alexandre Gontijo descreve como aquele excepcional profissional da mente. Portugal 1, Irã 1. Grande scratch sai de cena graças à tecnologia imperialista. A gente precisa falar do VAR, de modo geral. Não foi todo contra o Irã. Primeiro teve um gol de Portugal, a trivela do Quaresma. Em seguida, um pênalti marcado no Ronaldo, que o Beiranvand pegou. Então ele agora é o grande herói da seleção iraniana. O goleiro já está sendo destacado como um dos melhores do mundo, entendeu? Com certeza ele vai fazer a travessia rumo a um grande clube do Ocidente. Vai receber uma remuneração digna com seu talento gigantesco. Nesse momento ele joga no Irã. Sim. Sim. Segundo pênalti, bola na mão do Cédric, que os portugueses ficaram ensandecidos. Então, ali, as duas nações já estavam esbravejando contra o VAR. Irã marca. Ali tem um pênalti não marcado a favor do Irã, que teria sido no Messi iraniano, o Azmoun.
E aí tem um cotovelo daquele português na cara do Poraligândia. Português que você não quer nomear chama-se Cristiano Ronaldo. Por quê? Houve uma agressão, aquela caixinha invisível aparece na mão do juiz, vão para revisão, aquela pessoa sai com um cartão amarelo. Vale dizer que se o juiz interpretou como agressão, ele deveria necessariamente dar o vermelho. E agora? Uma agressão covarde, entendeu? Não precisava daquilo, mostrando uma deslealdade ímpar. Mas é preciso dizer que Portugal quase foi desclassificado pelo Irã dessa Copa do Mundo. Se aquela pessoa tivesse saído, quem sabe? Isso. O jogo tomaria outro rumo, com certeza. Isso. E é possível, Flora, que ele não tenha sido expulso de campo por um critério que é o critério das celebridades. A FIFA, eu acho que não há uma determinação clara, mas há uma sugestão de que não se deve expulsar, principalmente em jogos desses, Portugal-Irã, um jogador da dimensão do Cristiano Ronaldo. Porque na próxima partida é evidente que você vai ter milhares, se não centenas de milhares, de televisores que não estarão ligados na partida seguinte porque as pessoas se desinteressam porque querem ver o Cristiano Ronaldo jogar. Eu tendo a achar que o VAR, que eu defendo, eu acho que é uma tecnologia que melhora o futebol, mas ela tem, enfim, duas faces. E a face sombria do VAR é que é provável que os países que não têm acesso ao VAR nos seus campeonatos nacionais não saibam exatamente como ele opera, enquanto que os campeonatos ricos, que vão passar a jogar trivialmente com o VAR, a cada partida terá o VAR em ação, eles vão aprender as manhas do VAR. E num campeonato mundial como esse, em algum momento você traz jogadores que jogam nas grandes ligas, nas ligas ricas. E nas mais humildes também. E disputando com jogadores que jogam nas ligas mais pobres. E os que jogam em ligas mais ricas terão a vantagem de saberem exatamente o que fazer e o que não fazer quando o VAR passa a ser uma espécie de superego da partida. Você vai aprender que tipo de falta você pode fazer e o VAR não pega. Você vai aprender que tipo de falta você não deve fazer, porque evidentemente o VAR pega. E eu acho que grandes jogadores de área vão forçar os zagueiros a cometerem faltas que flagradas pelo VAR. Quer dizer, vai ter uma certa tecnologia de como jogar com o VAR, que quem joga em ligas mais pobres jamais vai aprender, não é? Jamais. A gente não pensa que, enfim, o campeonato... Até o campeonato brasileiro provavelmente não vai ter... Só da primeira divisão eu não consigo imaginar. Segunda e terceira divisão. Nunca. Os regionais jamais, até pelos custos. Nunca. Jamais. E na África, e na América Central. Até nos asiáticos menores, tirando o Japão e a Liga Chinesa, são condições precárias e difíceis. A família Bichedi certamente não deixará o VAR participar dos jogos em Bragança Paulista. Oi? A família Bichedi é uma das famílias mais tradicionais e poderosas aí do futebol brasileiro. Teve um presidente da CBF na família e eles são donos não só do Bragantino, como da cidade toda de Bragança Paulista. Tem seguido os prefeitos da família e eles são conhecidos por cenas folclóricas, como derrubar a luz do Como estádio. a gente não quer ser processado, eles não são donos da cidade. Eles têm muita influência na cidade. Peço perdão. Cachirola contra o processo. O que vocês ouviram, inclusive, é uma cachirola, a cachirola do leigo, que é acionada toda vez que alguém menciona um fato obscuro do mundo do futebol. Mas eu acho que fora essa questão da vantagem ou não do VAR, como é que isso vai influenciar o futebol, é uma farsa da objetividade com um manto de LED que acaba escancarando ainda mais a subjetividade do negócio. Como medir a raiva do cotovelo do português? Um manto de LED. Apesar de vir da terra que personifica o progresso sem limite, a irmã Flora respeita as tradições e não aceita essas bobagens. A nossa diva é uma tradicionalista por excelência. Sim. Tudo bem. Mas depois de Portugal 1 e Irã 1, a gente passa para Espanha 2, Marrocos 2, um jogo muito parecido. Duas grandes seleções, as duas ibéricas, contra dois países sem tradição de futebol, dois países muçulmanos, que fazem um jogo muito difícil contra as potências da península. Marrocos é sua seleção. Alexandre Gontijo. Doeu muito, muito triste. Nenhum país sofreu tanto com as arbitragens como o Marrocos nessa Copa do Mundo. Ao ponto de, ao chegar em Casablanca, o presidente da federação ter mandado uma carta onde ele assinalou diversos erros. Mandou uma carta para quem? Para a FIFA, reclamando de tudo de ruim que tinha acontecido. As fatalidades, abre aspas. Um ofício raivoso. Raivoso, com tudo certinho, e fez essa carta pública, entendeu? Mostrou para a imprensa do mundo inteiro que era um absurdo, uma vergonha, que o Marrocos foi prejudicado nos 3 jogos e com uma arbitragem mais equilibrada, provavelmente teria andado mais no Mundial.
Vale dizer que o meia Nordin Arabat, que acertou um chute na parte de dentro da forquilha, que é a quina ali da trave com travessão, que é o lugar mais difícil de você acertar um chute, provavelmente, do gol. No final do jogo, ele foi até uma câmera, fez o símbolo da TV invisível do VAR e disse: VAR is bullshit. Ele concorda com a Flora. Concorda com a Flora. Mas também ele sofreu um grave golpe na cabeça no outro jogo, então a gente deve descontar um pouco, assim. A serenidade dele foi comprometida. O Marrocos saiu na frente, a Espanha empatou, o Marrocos fez o 2-1 e a Espanha empatou uma vez mais. Aos 46 do segundo tempo. Aos 46 do segundo tempo. Com a tecnologia do VAR operando ostensivamente para os ibéricos, entendeu? E como dissemos aqui no programa passado, tem ainda o mais bonito técnico de todas as 32 seleções que participam dessa Copa do Mundo, que é o Hervé Renard. Sobre ele, o Alexandre Gontijo tem uma informação adicional. Além da boa aparência, esse rapaz consolou a grande viúva do futebol africano, que era a Madame Viviane, que era viúva daquele treinador que entrou para a história ao levar o Senegal entre os 16 da Copa de 2002. Ele foi ceifado por um câncer, deixou a adorável Viviane viúva, e a adorável Viviane encontrou a felicidade no treinador Hervé Renard, que lembra o nosso galã Erson Capri. Os dois são casados, não é isso? E são capas de todas as revistas, digamos, da imprensa cor-de-rosa do continente africano. É um casamento feliz, aparentemente. Sim. E o Hervé Renard mora no Senegal? A imprensa francófona diz que, após a Copa do Mundo, ele vai trabalhar no Senegal para estar perto da amada Viviane, que vive em Dakar. Voltando àquela referência novelesca, vocês já falaram desse ator? Erson Capri. Erson Capri, mas eu queria entender melhor a importância dessa figura. O Alexandre já explicou no programa passado, o Erson Capri é um ator com extensa obra na televisão brasileira, não é? Sim. E no cinema também, mas para você que chegou no Brasil em 2011 e não acompanhou a carreira do Erson Capri, selecionamos aqui 2 passagens da obra do Erson Capri. Primeira... Quieto! Agora eu tô bem juntinho de você. Não tem como errar o tiro. Onde é que tá o Floriano? O Floriano está viajando. Mentira! Ele tá aqui. Ele ligou pra minha mulher. Vocês estão tramando contra mim, todos vocês, mas não vai adiantar nada. Esse é um Erson Capri mais viril, mais assertivo, mas para mostrar para Flora a gama de atuação dele. Agora, um segundo Erson Capri, em outro momento, em outra novela. Um Erson Capri mais afetivo, mais amoroso e mais pensando no amor e no romance. Eu posso responder pela família toda, mas principalmente por mim. Eu não resisti, eu agi como um animal, eu agi como um homem das cavernas. Espero que a companheira Flora tenha visto o quão camaleônico é Erson Capri, que literalmente, falando em terminologia de futebol, joga nas 11 enquanto o assunto é arte dramática. Leva a bola de um gol ao outro. E por onde anda esse homem? Tá por aí. O Erson Capri continua atuando para a felicidade do público brasileiro. Continuando o giro da rodada. Islândia 1, Croácia 2. Essa é uma partida que interessava a Argentina. A Argentina torcia desesperadamente pela Croácia, mas a Islândia fez um jogo duro, duríssimo. A Islândia chegou a empatar a partida contra a Croácia, ficou a um gol de eliminar a Argentina. A Argentina quase vai embora mais cedo por causa dos nossos vikings e as suas palmas. É uma partida que os próprios islandeses, antes dela acontecer, diziam que não havia a menor possibilidade de vitória, mas o fato é que a Islândia teve uma participação decepcionante. Eu acho que para as pretensões islandesas, eles achavam que podiam ter um desempenho melhor, principalmente em função da primeira partida, a partida contra a Argentina do Messi, em que eles empataram por 1-1, mas nessa partida, talvez a melhor partida deles, eu tenho a impressão, contra a Croácia, eles tiveram uma sucessão de jogadas perigosas, assim, em 2 ou 3 minutos, colocaram o goleiro da Croácia para trabalhar e para trabalhar muito, e a gente fez então uma pequena compilação da narração dessas jogadas sucessivas. Uma delas foi aos 40 minutos do primeiro tempo.
inicia o segundo tempo aos 9 minutos. Eles quase empatam. Idem aos 10 minutos. Aos 29 minutos, tem um pênalti. Eles pedem o VAR confirma o pênalti e dessa vez o camisa 10 deles, que é o melhor jogador do Scratch islandês, marca. E fica nisso, e a Islândia volta para casa. México 0, Suécia 3. Acho que o lance aqui que merece ser comentado é o do latereio bem-sucedido ali no final do jogo. É a única razão pela qual a gente está mencionando México 0, Suécia 3. Que não são países que a gente selecionou, mas como já introduzimos o latereio aqui neste programa, vale citar esse. O latereio, para quem não acompanha religiosamente o nosso programa, é um híbrido entre um lateral e um escanteio. É um lateral cobrado com a força de um escanteio. Talvez a grande herança dessa Copa. Em Copas passadas, o mundo foi surpreendido com o ferrolho suíço em 38, com o futebol total da Holanda em 74. A minha pergunta é se o latereio é a única e grande novidade tática da Copa de 2018. Acredito que sim, e acredito que tem a ver com uma mudança que aconteceu no futebol em tempos recentes. Entre a última e essa Copa do Mundo, a FIFA fez uma mudança que diz respeito às medidas do campo de jogo. Antigamente você tinha uma variação do tamanho do campo. Ele podia ser um pouco maior ou um pouco menor. Então no Brasil você tinha o tradicional Serra Dourada com o maior campo do Brasil. Os jogadores ficavam muito cansados porque tinham que correr mais. E com essa mudança da FIFA, os campos ficaram todos do mesmo tamanho. Então você pode treinar o latereio e a distância não será aumentada ou encurtada para o jogo posterior a esse treino. Então, talvez por isso o latereio tenha se tornado uma arma mais utilizada nessa Copa do Mundo. Corroborando tudo que o colega João Brise disse, num futebol que cada dia as equipes jogam de maneira mais parecida, mais medrosa, o latereio é um sopro de ar fresco, porque cria a expectativa do gol, que é a razão de existir do futebol, que anda contra a corrente do medo que domina todos os 32 treinadores que estão na Copa do Mundo. Até as oitavas começarem, eu achava que o Aron Gunnarsson, que é o capitão da seleção islandesa, era o Maradona do latereio. Mas aí, no jogo das oitavas já, Croácia e Dinamarca, apareceu o lateral esquerdo Jonas Knudsen. E esse cara é o Pelé do fundamento, do latereio. É uma coisa absolutamente espantosa. O gol da Dinamarca, marcado a 1 minuto de jogo, deveria ser acreditado ao latereio dele. E essa jogada é uma jogada que merece ter registro aqui no nosso podcast, porque ela nasce do latereio do Knudsen, que joga num time de segunda divisão do campeonato inglês, o Ipswich Town, que eu confesso que não conhecia. João Brise, que acompanha o futebol inglês. Cobri a segunda divisão durante a adolescência. Exatamente, então você conhece de trás para frente o Ipswich Town, mas o Ipswich Town, se fosse no Brasil, seria o quê, Alexandre Gontijo? Um clube regional bem Menciona modesto, dê um exemplo. Talvez a melhor definição seria um Criciúma, Tubarão, um clube de comunidade. Isso, então o Knudsen do Criciúma da Inglaterra bate o latereio e um zagueiro da segunda divisão inglesa, o Mathias Jorgensen, que joga no Huddersfield Town. O que seria o Huddersfield Town aqui no Brasil? Juventude do Rio Grande do Sul, um lugar industrial que tem um time que alegra a comunidade. O Juventude, que é um time que me traz memórias amargas, eu como botafoguense. Fato é que um jogador do Ipswich Town passa em latereio a bola para um jogador do Huddersfield Town, que abre o placar contra a poderosa Croácia num jogo eliminatório de Copa do Mundo. Acho que não tem nada mais do que essa jogada. O ex-volante irlandês Rory Delap, que foi o pai dessa jogada, construiu a carreira dele toda tendo essa jogada como forte dele. Assim como o Didi tá para folha seca, Rory Delap, o seu cidadão irlandês tá para o latereio. Mas vocês... Didi e folha seca, Alexandre Gontijo, jogador do Botafogo. Jogador que alcançou o estrelato no Botafogo e que era considerado o jogador de toque mais refinado da história do futebol. O Didi criou a folha seca. É uma parábola improvável. A bola sobe e cai numa descendente velocíssima. Mas vocês só estão aí impressionados com latereios e afins porque
o lateral com cambalhota do Mohamed do Irã. Não funcionou. Não deu certo. Não deu certo. Fica pra próxima Copa. O lateral acrobático? O lateral acrobático é também um lateral. Mas é um lateral a mais. É um lateral com arabescos, é um lateral com confete, é bonito. A gente não é contra o lateral acrobático, mas ele precisa dar certo. E nem contra as coisas bonitas. Isso. Coreia do Sul 2, Alemanha 0. A gente precisa falar da Coreia do Sul. Eu acho que é o resultado mais espantoso dessa Copa do Mundo, né? Mais espantoso. A Coreia eliminou a Alemanha e a Coreia veio para essa Copa do Mundo com uma questão de segurança nacional. Todo homem coreano deve passar 2 anos de sua vida entre os 18 e os 35 anos prestando serviço militar obrigatório. A seleção que chegou às semifinais da Copa do Mundo de 2002 foi especialmente liberada do serviço militar obrigatório, mas para essa Copa do Mundo, a estrela do time, o Son, que joga no Tottenham da Inglaterra, chegou à Copa precisando levar a equipe até as semifinais para repetir o que aconteceu em 2002 e assim ser livrado do serviço militar obrigatório, mas ele não conseguiu. Mas está na Constituição coreana que se você leva a sua seleção até as semifinais, você não precisa prestar o serviço militar? Eu não sou nenhum jurista, mas temos um precedente. O precedente é que jogadores que participaram daquela Copa de 2002 e que levaram, portanto, a sua seleção à semifinal não precisaram prestar serviço militar. Não precisaram. Eliminar a Alemanha não é o suficiente para livrar o pobre Son do serviço militar A coreano. tropa o aguarda e mostrando que a opinião pública coreana não ficou sensibilizada, foi possível perceber as ovadas na chegada da delegação em Seul. A opinião pública foi sensibilizada sim, tá tendo uma petição para liberar os heróicos jogadores da Coreia do Sul. Do serviço militar. Sim, os juristas constitucionalistas coreanos. Mas o Alexandre falou em ovadas na chegada. Vamos só explicar que quando a seleção chegou a Seul, havia ali um bando de hooligans e eles jogaram ovos em cima da seleção, é Exatamente. Os descontentes mostraram literalmente o desgosto pela campanha do país na Copa e jogaram alguns ovos, que foi possível ver nas imagens. O Son chorou, né? Choro mais genuíno da Copa. Você não tem dúvida? Nenhuma dúvida. Chorando por muitas razões ao mesmo tempo, chorando copiosamente. Tava eliminado e vai ter que pegar num rifle. O choro dele é mais sincero do que o choro do Neymar, por exemplo, no final do jogo da Costa Rica. Eu acho até ofensiva a comparação com o menino Son. Pra quem não presenciou esse choro, você poderia descrever, Brise? Ele marcou, né, o segundo gol, acho que já no 97º minuto de partida, lá no finalzinho dos acréscimos, quando o goleiro Manuel Neuer, que subiu ao ataque enlouquecidamente, até gerou a piada Manuel Neuer nas redes sociais. Manuel? Neuer. Isso. Ele não tinha mais o que fazer, senão tentar ir lá pra colocar a bola pra dentro. O Son marcou o gol, acabou o jogo e o Son foi em direção à torcida sul-coreana, em prantos, pedindo desculpas, acenando, tentando limpar o choro ali com a camisa vermelha. Realmente parecia um choro genuíno, assim. Tocante. Genuíno. Não escondeu o rosto das câmeras, como o Neymar, porque chorar escondendo o rosto das câmeras é fácil, porque não precisa sair lágrima, né? O Son mostrou as lágrimas pro mundo. Você chegou a dizer que esse deveria ser o verdadeiro critério de desempate. Quem chorou de forma mais genuína. Quem sabe assim Senegal passasse. Que é um critério, digamos, mais honrado do que o critério dos cartões. Agora, a Coreia do Sul não foi bem na primeira fase, mas adotou estratégias de muita astúcia. E talvez tenha confundido a Alemanha, porque desde o treino que antecedeu o jogo contra a Suécia, a Coreia do Sul resolveu treinar trocando as camisas. Quer dizer, números. Mostrando uma rara momento de engenho da descaracterização. Entendeu? O lateral foi caracterizado como zagueiro, o meio-campista foi caracterizado como goleiro, e se tivesse um espião lá, acharia que estava tudo normal. Não estava. Isso é muito bom porque eles estão usando os estereótipos nacionais a favor deles, né? Exatamente. Sim, o técnico explicou que os ocidentais têm muita dificuldade. Quem é zagueiro jogou com a camisa do centroavante, quem é centroavante jogou com a camisa do lateral. Exatamente. E aí deixou o sueco e o alemão desnorteado. A minha sugestão pro Son é que, aproveitando que ele tá na Rússia, que ele repita a ponte aérea Moscou-Cidade do México, como fez Trotsky. Trotsky fez a mesma coisa entre os anos 30 e 40. Pegou um avião de Moscou rumo à Cidade do México. Só que o saudoso Leão caiu na asneira de amolar o presidente do clube, o plenipotenciário Ivan Stalin. Trotsky, o bom jogador que cometeu o desatino de desagradar o professor Stalin, que disse: menos um jogador, menos um problema.
Na Cidade do México, a torcida mexicana, que se viu classificada para as oitavas de final com a vitória da Coreia, foi até a embaixada sul-coreana, tocou em volume ensurdecedor o Gangnam Style e fez o embaixador tomar muita tequila. Porque o México, apesar de ter perdido por 3-0 da Suécia, se classificou graças à vitória da Coreia contra a Alemanha. Senegal 0, Colômbia 1. Muito triste que o time do Senegal teve classificado durante 70% da partida. Mais um gol do ex-palmeirense Mina destruiu o sonho africano. E voltamos à estaca de 1982, ou seja, nenhum africano avançou da primeira fase. O Senegal teve um pênalti a seu favor aos 16 minutos do primeiro tempo, seria 1-0. Era o que o Senegal precisava para passar para as oitavas de final. Uma falta em Mané, o jogador do Liverpool, mas a decisão foi para o VAR. O árbitro sérvio, e embora a jogada seja ambígua, eu acho que a Flora tem razão, eu achei que foi pênalti, o Alexandre Gontijo acha que não, que o back colombiano foi na bola, o pênalti foi anulado. Eu queria pôr para vocês a narração senegalesa da marcação desse pênalti e da reação dos comentaristas senegaleses à anulação do pênalti pelo VAR. Penalty en faveur de la sélection sénégalaise de football. Saldi. Monsieur pas qu'à faire ça, non? Il va pénal. Pas comme ça fait ça. No penalty. Hein? Saldi. Pas de penalty. Pénal, moi. Ah oui. Non. Il va possible. Pas de penalty. Il va pénal. Oh. Ah, mais É muito equilíbrio emocional. Eles têm uma serenidade de atleta saudita num avião pegando fogo. E isso é importante porque o Senegal vai ser desclassificado em favor do Japão pelo critério dos cartões amarelos. Terminaram empatados em pontos e em gols, a favor e contra, em saldo de gol. Empataram entre si também. O critério da FIFA é cartão amarelo e, portanto, é fair play. O que, nesse caso especificamente, é de uma ironia extraordinária, porque o Senegal é um time que não reclamou da anulação de um pênalti que, para mim, existiu. E, mais do que isso, do outro lado, ao mesmo tempo, na segunda partida, o Japão fazia uma partida absolutamente vergonhosa com a Polônia. Só esperando o tempo passar, uma falta de respeito total com os princípios do jogo e com quem pagou o ingresso. Passa adiante pelo critério do fair play, enquanto o Senegal não bate em ninguém, não tem jogador expulso e, no entanto, volta para casa antes da hora. Muito triste, muito desagradável. Giro da rodada. Panamá 1, Tunísia 2. Eu quero recuperar aqui a fala do Gontijo no nosso primeiro programa. A única coisa que desejo de coração é que a saída seja calma, feliz e indolor, entendeu? Que o Panamá não tome 3 goleadas de 5-0. O povo panamenho merece ser feliz e alegre durante o período da Copa do Mundo. Gontijo, o povo panamenho foi feliz durante essas 2 semanas em que o Panamá participou da Copa do Mundo? Sim, a celebração de gol mais surreal da Copa do Mundo foi, sem dúvida, quando eles fizeram o gol isolado contra a Inglaterra. Foi maravilhoso. Como um pequeno passo, foi uma grande vitória pro movimento do futebol local. Olha, essa partida foi uma partida muito bacana de assistir. A imprensa, aliás, escreveu que essa seria a pior partida da Copa. E, no entanto, o esforço dos 2 times para sair de campo com um resultado histórico, no caso da Tunísia, uma quebra de um tabu de 40 anos sem vitória em Copa do Mundo, e no caso do Panamá, marcar o primeiro ponto em Copa. Então, os 2 tinham por que jogar, entende? E jogaram de verdade, corria sangue na veia dos jogadores, ao contrário do que não acontecia no jogo entre as potências europeias. No jogo entre as potências europeias. A tediosa partida entre Inglaterra e Bélgica. Marcaram essa partida para a cidade de Saransk, que ninguém sabe onde fica, acho que nem o Putin sabe onde fica, até a cidade obscura, e, no entanto, tinham cerca de 40 mil pessoas no estádio, e essas 40 mil pessoas não se decepcionaram, foi uma bonita partida, cada gol foi comemorado como se fosse o primeiro, ou como se fosse o gol de título do campeonato, e as 2 equipes podem se orgulhar de terem tido uma participação honrosa nessa Copa do Mundo. Pé da tabela!
Ninguém ganhou o concurso por conta da atuação do profissional da mente saudita. Porque todos os nossos apostadores incluíram a Arábia Saudita entre as 3 piores seleções do torneio. E a Arábia nos surpreendeu na última partida, levando 3 pontinhos aí para casa e condenando a Austrália a este selecionado das piores equipes. A ordem ficou Panamá, Por último, Egito 31º e Austrália. 30º. Por conta disso, mandaremos o Pinguim para o endereço da Federação Panamenha de Futebol, que parece ser uma instituição com questões legais aí aflorando depois da Copa do Mundo, mas a gente não tem nada a ver com isso, só queremos dar esse presente para a geladeira da Copa da Federação. Mostrando o enorme afeto que todos nós desse programa temos pela seleção desse simpático país da América Central. A gente não vai mandar o retrato do Rubinho Barrichello também? A gente vai mandar tudo, né? Uma vuvuzela, o pinguim e um retrato do Rubinho Barrichello. É o kit oficial Toque Pesca. No nosso último programa, a gente apresenta o nosso novo quadro, Momento Cabeça. É o seguinte, é uma fala do grande jornalista argentino Martín Caparrós, que numa mesa redonda sobre a Copa do Mundo, feita um pouco antes do início da Copa do Mundo em El Salvador, disse uma coisa que me pareceu muito interessante. Penso como as riquezas do futebol são concentradas, diz o Caparrós. Talvez em nenhum outro campo do mundo global a concentração seja tão visível. Ele fala que 3 ou 4 países detêm os meios e o poder, o dinheiro. E nesses países, 3 ou 4 clubes dominam o futebol nacional. Já nos nossos países, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, o que a gente vê são partidas de 2ª e de 3ª divisão, porque joga aqui quem não conseguiu ser vendido para lá, né? E aí o Caparrós diz que essa lógica se interrompe de 4 em 4 anos e a ordem global se converte em ordem nacional. Todos os jogadores, os grandes jogadores que estão lá, voltam para os seus países de origem e passam a jogar não segundo a grana, não segundo o dinheiro, que é o que eles fazem nas hiperseleções do Manchester, do Real, do Barcelona, mas segundo uma lógica mais ingênua, que é a lógica da nação, do país. Passam a defender equipes que são muito mais modestas do que os seus times profissionais. E essas equipes mais modestas são as seleções dos seus países. Aí ele diz o seguinte, que Messi tenha de jogar com um senhor chamado Mercado, com um senhor chamado Bilia ou com um senhor chamado Chiquito Romero, deve lhe causar urticárias. E todavia, de 4 em 4 anos, o Messi e os outros têm de ir defender a pátria na companhia de um conjunto de perebas. É um raciocínio interessante porque ele inverte o que a gente sempre diz da Copa do Mundo, né? Que a Copa do Mundo seria o ápice da globalização do esporte, o ápice da mercadoria, da comercialização da bola. O Caparrós, ao fazer esse raciocínio, ele meio que diz o seguinte, não, é exatamente o contrário, a gente volta para uma coisa mais simples, quase vintage, que é um futebol orientado não pelo dinheiro, mas por um sentido de comunidade, de cidadania. Eu estou aqui porque eu sou que nem você, eu estou aqui porque eu nasci aqui, como você nasceu aqui e tal, e eu estou disposto a, por um mês, defender o meu país, ao lado de jogadores com os quais, provavelmente, eu não jogaria profissionalmente, jamais, né? E, de fato, isso acontece, né? Quer dizer, o Salah do Liverpool, egípcio. Com alguns colegas semi-profissionais. Que provavelmente ele nem conhece. Ele deve tratar esses caras de senhor, né? O Cristiano Ronaldo joga com gente que está espalhado pela China, está espalhado pela Rússia. Jogadores que jamais comporiam uma linha de 11 com ele, né? O autor do gol do título de Portugal na Eurocopa de 2016, ou seja, a redenção do Cristiano Ronaldo, que saiu machucado no começo do jogo, foi de um atleta chamado Éder, que nunca conseguiu grandes feitos na carreira dele, passou a última temporada no futebol russo, é um jogador mediano, foi o autor do gol do título de Portugal na Eurocopa, por exemplo. Foi ele quem salvou o Cristiano Ronaldo e não o contrário. Mas as seleções que nos interessam, vasta maioria, não tem essas estrelas. A do Egito tem, por exemplo, o Salah, né? A da Costa Rica tem o goleiro do Real Madrid, né? Que tem que jogar tendo à sua frente, como linha defensiva, um sujeito que joga num time dos Estados Unidos chamado Minnesota United, um outro que joga no Vancouver Whitecaps, um terceiro, o Rodney Wallace, que já jogou no Sport e hoje defende o New York City Football Club. Eu não sei que times são esses, e nem o Brise e nem o Alexandre Gontijo conhecem essas agremiações. E, no entanto,
Tá lá o Keylor Navas se esforçando tanto por esses caras quanto se esforça pela zaga do Real Madrid. Pelo Varane, pelo Sérgio Ramos, pelo Marcelo. Tem uma beleza nisso. Tem uma beleza. E é legal também porque jogadores que não são grandes estrelas, eles se tornam só pela Copa do Mundo. Porque o Guerreiro, por exemplo. O Guerreiro, no contexto do futebol internacional, não é um enorme nome. Porque ele nunca foi artilheiro de campeonato nenhum, nem nada disso. Mas ali, na seleção peruana, todo mundo olha pra ele almejando uma carreira parecida, por exemplo. Tem algum jogador até agora que a gente desconfia que desfrute desse holofote? Eu não sei, eu acho que o goleiro do Irã, por exemplo. Beranvans, prontamente Isso. pronto Todos pra no ser time. vendido. É. Toda a imprensa internacional deram nota 9 lá, República, que o cara é chato. Botou ele entre o Neymar, junto com o Felipe Coutinho. Um articulista do New York Times escreveu um artigo interessante, isso foi publicado no final da fase de grupos, e diz ele que os desempenhos mais impressionantes vieram de nações que não pertencem à elite estabelecida do futebol. Ele diz assim, veio da Croácia, por exemplo, que demoliu uma Argentina caótica, 3-0. Veio do México, com seu planejamento perfeito para explorar os defeitos da Alemanha. Né? E aí ele diz o seguinte, até o momento, o torneio pertence não às grandes casas aristocráticas do futebol, mas à pequena burguesia. No momento em que permitiram e até incentivaram que o fosse entre os clubes mais ricos do mundo e todos os outros se transformasse num verdadeiro abismo, o futebol das seleções, felizmente, caminha no sentido contrário. Ele nunca foi tão democrático. Então, essa característica democrática da Copa do Mundo, para a qual eu nunca tinha prestado atenção, é de fato uma das graças da Copa do Mundo. É uma das graças. E eu acho, como o PVC escreveu, que se a Copa do Mundo acabar, se um dia o descompasso entre os times, os clubes ricos e as seleções aumentar de maneira brutal... Tirar a diferença da NBA pro Mundial de Basquete. Exatamente isso. A Copa do Mundo vai virar um Mundial de Basquete, ninguém presta atenção no Mundial de Basquete, e a Liga dos Campeões, a UEFA, vai ser a NBA e você só vai querer assistir a NBA. Quando isso acontecer, o futebol acaba no mundo, a não ser em países como Espanha, Alemanha e Inglaterra. Que são os 5 grandes campeonatos. Isso, que são os 3 grandes campeonatos do campeonato. Vai ser muito triste para o futebol, né? Então a Copa do Mundo ainda mantém uma chama democrática nesse esporte que é, no fim das contas, um esporte que nasce nas ruas, né? Que nasce nos campos de várzea, nos guetos e nas comunidades mais pobres e, portanto, ele não pode se resumir apenas às ligas mais ricas do planeta. Isso tudo considerando também que a Copa nunca teve um campeão zebra, né? A lista de campeões da Copa do Mundo é bastante curta, são poucas as seleções. Então, todos esses times de menos tradição, eles entram na Copa tendo um desafio enorme, né? Porque nunca, para nenhum desses grupos de jogadores, tem um precedente de título. Eles entram para fazer boas campanhas, para enfrentar os gigantes. Mas de onde a beleza das seleções que a gente escolheu acompanhar? Porque são elas que contam as grandes histórias, as histórias impensáveis de uma Copa do Mundo. É uma Coreia do Sul eliminando a Alemanha. O contrário não seria uma história. O contrário não seria uma história. A Alemanha se tornar campeã não é uma história, não é? Mas ser eliminada pela Coreia, sim, né? Ou o Marrocos quase eliminar a Espanha, isso é uma história. Uma história curta, infelizmente. Essa é uma história que não se concluiu, porque ela não eliminou, mas foi por pouco. A Copa do Mundo ainda tem muito apego à história. O futuro do podcast. Muita gente pediu para que a gente seguisse adiante. Muita gente não, né? Mas algumas pessoas. Pensando no que poderia ser o futuro do tudo que você não quer e não precisa saber sobre a Copa do Mundo, uma maneira de estender o nosso podcast seria comentar no segundo semestre a Série D do Campeonato Brasileiro, já que a Série C é uma série repleta de seleções de grande tradição, como Volta Redonda, Joinville, Operário, Botafogo da Paraíba, Santa Cruz, Náutico. Já na Série D, tem times como o Baré, o Iporá, o Dom Bosco, o Novo Operário, o Aparecidense, de triste memória, o Madureira, o Atlético Tubarão, o Brusque, o Mojimirim, o Plácido de Castro, o Ariquemes, o Cordino e o Jacupiense. Alexandre Gontijo, desses times aqui, qual você conhece, sobre o qual você gostaria de falar? O Madureira, Atlético. Tão caro, revelou tantos gênios como o Didi. O da Folha Seca. O da Folha Seca. O hoje treinador e grande figura do futebol Evaristo de Macedo. Marcelinho Carioca também deu seus primeiros passos no simpático clube de Conselheiro Galvão, que
sofre a influência de muitos anos do senhor Elias Duba. Essa última informação, eu acho que ela é irrelevante, mas a gente passa... A Bolsa de Nova York não abre amanhã quando se falar o nome do Duba. Brise, desses times da Série D... Eu gostaria de acompanhar, aí no caso, o Santos do Amapá. Porque o Santos do Amapá joga no Zerão, que é o estádio que fica... a linha de centro de campo é a linha do Equador. É a linha do Equador. Trago essa informação aqui. E na última rodada da primeira fase da Série D desse ano, o Santos goleou o Plácido de Castro por 8-1, por isso passando em saldo de gols o Barcelona de Roraima e se classificando para a fase seguinte. Deixa eu ver o outro. O Dom Bosco, que personificava a vida feliz da sociedade de Cuiabá em Priscazeras, mas que chegou a disputar a primeira divisão no final dos anos 70, mas que hoje está nessa categoria mais modesta do nosso futebol. Todas as belas festas de Cuiabá eram na sede social do Clube Dom Bosco. E o legal da Série D é que ela fortalece o futebol de regiões pouco tradicionais. Então os times do Norte jogam entre si, os do Centro-Oeste jogam entre si, os do Sul jogam entre si. E aí você tem a oportunidade de assistir a grandes clássicos, como, por exemplo, São Raimundo de Roraima e São Raimundo do Pará. Oi? São dois São Raimundos. O Motoclube do Maranhão e o Esparta, que eu não sei de onde é, mas ele se chama Esparta. São grandes clássicos aí. Fluminense de Feira de Santana jogando contra o Flamengo de Arco Verde. O futebol baiano está muito bem representado. É uma forma de... E tem torcida, as pessoas vão... As pessoas vão. A dificuldade pro podcast seria assistir aos jogos, porque eles não são transmitidos. São pelo Esporte Interativo, tô fazendo uma propaganda gratuita aqui. Ah, eles são transmitidos? São? Todas as partidas? Todas não, mas boa parte é transmitida... Então a gente teria o compromisso de comentar só as que forem transmitidas. Exatamente. Uma viagem de campo. Do Madureira. Aqui no Rio de Janeiro a gente pode ir a campo. O Alexandre provavelmente vai. Então é isso, uma ideia para o segundo semestre. Se houver clamor popular, né, Alexandre? Nós retornaremos. Um chamamento da coletividade, da pátria e da opinião pública. Nós não podemos ficar com medo nem rejeitar. Chegamos ao fim do nosso programa. Alexandre Gontijo. Uma experiência mais que enriquecedora que certamente vai entrar pros anais radiofônicos da nação. Pobres anais radiofônicos da nação. Tudo que você não quer e não precisa saber sobre a Copa teve a direção de Paulo Scarpim e a produção de Mariana Faria, Luísa Miguez e Luigi Maza. Gravamos no estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles. A edição é do Felipe de Castro e a finalização é do João Jabassi. Agradecemos a colaboração do Luciano Dutra, do Felipe Marra, do Rafael De Angeli, do José Torrezan, da Shireen Wertheim e da Shireen Zakeri, e do Walter Vinícius Costa, o homem que nos explicou o que era latereio. Esse nosso último episódio pode ser ouvido nos podcasts do iTunes, no Stitcher e no YouTube só em áudio. Ouça também o Foro de Teresina todas as quintas às 17 horas e o Maria vai com as outras, a cada 2 segundas-feiras às 5 da manhã. Se você sentir muita saudade do nosso podcast, você pode ouvir os 4 episódios que a gente gravou novamente enquanto cura a ressaca da Copa. Enquanto se encontra entediado com a vida. Contempla o Erson Capri. Espera a morte chegar. Nossa Senhora! Ou ouve essa canção, que é a nossa canção de despedida, que é a canção cantada pela torcida islandesa durante o aquecimento da seleção deles. Uma forma de lembrar para os jogadores a razão pela qual eles entram em campo. É uma canção composta por um húngaro, lançada em 1960, e que, por alguma razão, os islandeses que traduziram a letra para o idioma deles adotaram durante a Eurocopa de 2016 como hino da seleção viking islandesa. Esta versão, que estará disponível no nosso site, é a cantada pela torcida islandesa durante a Eurocopa de 2016. A gente vai colocar a canção e a gente vai traduzir a letra para vocês. É o nosso presente de despedida do Tudo que você não quer e não precisa saber sobre a Copa. A canção se chama Voltei para Casa, o fim da jornada. Essa canção é dedicada para a ouvinte Lady Lazarus, do bairro de Ondina, em Salvador, no estado da Bahia. Quantos campos verdejam, O inverno se vai e o sol aquece a terra.
retorno para ficar contigo. Por favor, segure minha mão fraterna. Juntos construiremos o lar que nos dará abrigo e nos manterá seguros. A terra será nosso lugar sagrado, um abrigo contra a tormenta. O sol brilha como prata sobre nós. Enfeitiçando tudo que nos cerca. Tudo reluz à nossa volta. Estou voltando para casa. Quando minha jornada terminar, voltarei para você Em busca do abrigo dos seus braços. Estou voltando para casa. Sim, estou aqui. Por fim, voltei. O sol brilha como prata sobre nós. enfeitiçando tudo que nos cerca. Tudo reluz à nossa volta. Estou voltando para casa. Quando minha jornada terminar, voltarei para você. Em busca do abrigo dos teus braços. Estou voltando para casa. Sim. Estou aqui. E por fim voltei. Tchau, Alexandre. Tchau, João. Valeu. Tchau, Flora. Tchau, gente. Tchau, queridos ouvintes. Foi um prazer inenarrável esse período de comunicação com vocês e atenção dispensada. Com vocês eu tenho certeza de uma coisa. O que mata a relação nunca é a raiva, somente a indiferença. Até logo e até a próxima oportunidade.